1954. No Brasil, o presidente Getúlio Vargas não suporta as pressões e se mata com um tiro no peito. No Sudeste Asiático, o colonialismo francês é derrotado pelos comunistas vietnamitas. A caça a hipotéticos comunistas promovida pelo macartismo está com os dias contados nos Estados Unidos. Em Londres, a coroação deslumbrante da Rainha Elizabeth II. E a ciência traz alívio para milhões de pais ao descobrir a vacina contra a pólio. Março de 1953. Morre o secretário-geral do Partido Comunista e chefe supremo da União Soviética, Joseph Stalin. Ele tinha levado a Federação Russa a se tornar uma potência mundial. Ao mesmo tempo, massacrou qualquer vestígio de ameaça a ele ou ao regime. Stalin assumiu o poder em 1924, após a morte de Lenin. Rapidamente suprimiu a oposição e afastou os rivais. O principal deles, Leon Trotsky, foi expulso do PC em 1927 e em seguida do país. Trotsky, um teórico marxista, pregava a revolução permanente e a expansão do comunismo pelo mundo. Em 1940, Stalin mandou matá-lo em seu exílio no México. 3 anos antes, o ditador tinha iniciado os processos de Moscou, executando sistematicamente os antigos líderes bolcheviques. Na economia, Stalin decretou a coletivização forçada das terras, que resultou num descalabro. Cerca de 10 milhões de camponeses morreram de fome. Ele adotou também planos econômicos quinquenais e promoveu uma industrialização acelerada. Na Segunda Guerra, a União Soviética foi responsável pela virada contra o nazismo. As forças de Hitler sofreram a primeira grande derrota na Batalha de Stalingrado, demonstrando ao mundo que não eram invencíveis. Ao fim da guerra, a União Soviética tornou-se uma grande e ameaçadora potência. Acompanhou passo a passo a escalada armamentista americana, detonando a primeira bomba atômica em 49. Na chamada Guerra Fria, usou o Pacto de Varsóvia como braço armado do comunismo, em oposição à OTAN do capitalismo. Do pacto participavam todas as nações comunistas submissas a Moscou. Para os soviéticos, a propaganda tornou Stalin um líder carismático e ao mesmo tempo afável. O culto à personalidade foi uma das marcas registradas do stalinismo. Depois da morte de Stalin, Nikita Khrushchev assumiu o poder na União Soviética. Ele realizou uma certa liberação do regime. No Congresso Comunista de 56, denunciou os crimes de Stalin. De março de 1953. O Dr. Jonas Salk anuncia a descoberta de uma vacina eficiente contra a paralisia infantil. Até então, a poliomielite era uma doença aterrorizante. Ninguém estava a salvo, principalmente as crianças. A doença aleijava ou matava milhares de pessoas todos os anos. No verão, a contaminação era mais intensa. Milhões de pais se preocupavam se os filhos não seriam as próximas vítimas. Em 1952, no auge da epidemia, 54 mil casos foram registrados nos Estados Unidos. 3 mil pessoas morreram. Pela descoberta, o Dr. Jonas Salk foi condecorado pelo presidente Dwight Eisenhower. Depois dele, o Dr. Albert Sabin descobriu uma vacina oral contra a pólio. Ela era 100% eficiente e abriu caminho para a erradicação da doença no mundo.
1953. A Grã-Bretanha comemora a coroação da Rainha Elizabeth II. Uma cerimônia tão requintada como jamais seria vista no restante do século. Elizabeth assumiu o trono aos 25 anos em 1952, quando seu pai, o rei Jorge VI, morreu vítima de câncer. A festa da coroação, entretanto, aconteceu 16 meses depois. Quando princesa, Elizabeth tinha impressionado os ingleses ao servir o exército na guerra. Foi tenente num batalhão feminino, trabalhando como mecânica e motorista de caminhão. A população de Londres foi em peso para a rua assistir à passagem da riquíssima carruagem real. Na abadia de Westminster, a coroação obedeceu à mais rigorosa tradição. Dia 25 de fevereiro de 1954. O senador Joseph McCarthy comparece a um comitê de investigação do Senado dos Estados Unidos. Ele é obrigado a responder às acusações feitas ao exército de estar infiltrado de comunistas. Era o início do fim de uma era de perseguições chamada de macartismo. A caça às bruxas tinha começado em 1950. O senador McCarthy apresentou uma lista de 205 supostos comunistas empregados no Departamento de Estado. O senador explorava o medo dos americanos em relação à União Soviética. Ele dizia que os comunistas estavam se infiltrando em todos os setores da sociedade para destruir a América. Sua pregação criou uma legião de seguidores que delatavam até vizinhos e colegas de trabalho. Milhares de pessoas perderam o emprego e entraram para a lista negra. O senador começou a se dar mal quando destilou veneno sobre o exército. Após um mês de investigação, o Senado concluiu que McCarthy agiu de forma insolente e teve uma conduta imprópria de senador. As audiências foram transmitidas pela TV. O senador McCarthy caiu em descrédito. 3 anos depois, morreu de cirrose. (8 de maio de 1954). A fortaleza de Dien Bien Phu, na Indochina, cai nas mãos do Viet Minh, o movimento comunista do Vietnã. O Vietnã começou a guerra de independência em 46, usando táticas de guerrilha. O movimento cresceu e a posição francesa foi se tornando insustentável. Os Estados Unidos passaram a ajudar a França com dinheiro e equipamentos. Foi nessa época que o presidente Eisenhower formulou a famosa teoria do dominó. Se a França fosse derrotada, todo o sudeste da Ásia cairia nas mãos dos comunistas com umas pedras no tabuleiro. O clímax da guerra aconteceu em Dien Bien Phu. O exército francês atraiu o Viet Minh para um combate maciço, na crença de uma vitória. Mas, para sua surpresa, se viu em minoria e cercado. A rendição dos franceses levou à negociação em Genebra e no próprio Vietnã. O acordo de paz provocou a divisão do Vietnã pelo paralelo 17. O Sul ficaria também independente, mas em poder dos não comunistas. Os Estados Unidos assumiram o papel de protetor do Vietnã do Sul, o germe de uma nova e sangrenta guerra. De agosto de 1954. O presidente do Brasil, Getúlio Vargas, dá um tiro no peito em seus aposentos no Palácio do Catete, no Rio. Termina uma era na história do Brasil. Vargas tinha voltado ao poder pelo voto
e adotado um governo de estilo nacionalista, ao contrário de seu antecessor, Eurico Dutra. O governo Dutra tinha se aliado incondicionalmente aos Estados Unidos. A recém-instalada democracia abalou-se com a extinção do Partido Comunista e a cassação do mandato de seus deputados. O Brasil abriu-se a um processo de importação desenfreado e a americanização dos costumes. Atingir o modo de vida americano era o sonho vendido pela publicidade. A indústria de Walt Disney e seus personagens simbolizavam essa invasão cultural. Na economia, as divisas acumuladas com a substituição das importações durante a guerra eram torradas. O sucesso do Brasil no exterior se resumia praticamente a uma artista, a cantora Carmen Miranda. Quando Getúlio tomou posse em 51, deu meia guinada nos rumos da política econômica, adotando um nacionalismo moderado. Foi criada a Petrobras e estabelecido o monopólio da exploração do petróleo. As remessas de lucro foram controladas e a indústria de base e as exportações incentivadas. Internamente, a oposição era intensa e crescente. Setores militares, federações do comércio e imprensa se aliavam ao principal partido adversário, a UDN. O jornalista Carlos Lacerda denunciava a corrupção e pregava abertamente o golpe de Estado. O chefe da segurança pessoal de Getúlio, Gregório Fortunato, o Anjo Negro, comandou um atentado contra Lacerda na Rua Toneleiros. Quem morreu foi o major da aeronáutica, Rubens Vaz. A investigação chegou ao Palácio do Catete e Getúlio se matou. O enterro do chamado Pai dos Pobres paralisou o Rio. Na carta testamento, a frase célebre: "Deixo a vida para entrar na história". Veja depois do intervalo. A nacionalização do canal de Suez pelo Egito provoca mais uma guerra no Oriente Médio. A União Soviética esmaga uma tentativa de democratização na Hungria. O Brasil ganha a primeira Copa do Mundo de futebol. O país da Bossa Nova vive uma fase feliz. E em Cuba, os guerrilheiros de Fidel Castro derrubam o governo corrupto de Batista. Começou a contagem regressiva para o ano 2000. Festa da Virada. O CD que não pode faltar na comemoração do seu Réveillon. 12 sucessos que vão fazer a festa. Festa da Virada. Em CD, BMG Brasil. Passando a Limpo, um programa de ideias e debates com as mais importantes personalidades do cenário brasileiro. Passando a Limpo, com Boris Casoy, neste domingo, 10h30 da noite. Certa noite, Pedro virou pro lado, nem fechou os olhos e a coisa começou. Sonho esquisito, maluco arrevezado, Pedro petecado com pinta de doutor. Ônibus lotado, virou carro arretado, tanque da patroa, um baita piscinão. Até o vira-lata que não era enjoado, virou um bicho besta, só quer filé mignon. Pedro abriu os olhos e o sonho não parou. Grana, casa, carro, aquela pinta de doutor. Não era sonho não, virou realidade. Ganhou no Top Vida, ficou rico de verdade. Oi, pé frio, é coisa que passa. Não desanime, não desista não, senhor. Top Vida chama a sorte. Quem sabe hoje você é o ganhador. Top Vida edição amarela, por apenas R$3. R$3, você concorre a 1.500.000 por edição, com sorteios de segunda a sábado. Top Vida, a revista da sorte. Oi! Supertela. Ela é uma sonhadora. Ele é um tremendo vigarista. Você é balconista e eu sou um ladrão. É assim que sempre vai ser. Decididos a mudar seus destinos, resolvem dar um grande golpe. E agora é que as coisas vão pegar fogo. Eu vou pegar esse quadro e vou vender eu mesmo por uma grana alta. Sandra Bullock em Corações Roubados. Comédia inédita em Supertela, nesta quinta, 10h15 da noite.
Fim da década de 50. Em Cuba, os guerrilheiros barbudos de Fidel Castro assumem o poder sob os aplausos do mundo. No Brasil é tempo de bossa nova, de desenvolvimento e de alegria com o futebol campeão do mundo. Na Hungria, tristeza. O movimento pela democratização é esmagado pelas tropas soviéticas. E no Oriente Médio, mais um conflito. Desta vez, pelo controle do estratégico Canal de Suez. De outubro de 1956. Tropas britânicas e francesas invadem o Egito na tentativa de reassumir o controle do Canal de Suez. Tem início uma guerra que vai envolver também Estados Unidos e Israel. O Canal de Suez tinha sido construído por um consórcio anglo-francês em meados do século passado. Com 160 quilômetros de extensão, ele economizava todo o contorno da África para unir o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. No início de 56, por força do acordo com o Egito, as tropas estrangeiras deixaram o canal. O direito de exploração, entretanto, ainda continuaria com acionistas ingleses e franceses. Mas o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser decidiu nacionalizar o canal. Era uma represália aos Estados Unidos e Grã-Bretanha que cancelaram o financiamento para a monumental represa de Assuã. Suez era vital para a França e a Inglaterra. Por ali passava a maior parte do petróleo que consumiam. A crise também acrescentava combustível no permanente conflito árabe-israelense. As negociações duraram 3 meses e foram em vão. De surpresa e em comum acordo, forças anglo-francesas e israelenses invadiram o Egito em 2 frentes. Israel tomou a península do Sinai em apenas um dia. Ingleses e franceses capturaram o canal. A comunidade internacional protestou imediatamente. Até os Estados Unidos criticaram seus aliados tradicionais. A ONU se reuniu numa Assembleia Geral de Emergência. Pela resolução das Nações Unidas, o Egito ficaria com o canal, mas indenizaria os acionistas. Israel devolveria o território tomado e tropas da ONU garantiriam a paz em Suez pelos próximos 10 anos. Até o Brasil colaborou, mandando para o Egito o chamado Batalhão de Suez. De novembro de 1956. 1000 tanques soviéticos invadem o centro de Budapeste ao amanhecer. A ordem era esmagar um levante que pretendia mais liberdade e um novo estilo de governo ao povo da Hungria. O levante tinha começado algumas semanas antes. 100.000 estudantes participaram de manifestação a favor de um comunismo mais liberal. Os dirigentes do Partido Comunista, porém, classificaram os manifestantes como ralé. Foi o que bastou. As emoções reprimidas e o ódio acumulado pela interferência soviética explodiram. Bandeiras vermelhas foram queimadas. A da Hungria exibida ostensivamente. Soldados do exército se juntaram aos rebeldes. O que começou com um pequeno protesto antissoviético se transformou numa guerra. Moscou reprimiu a rebeldia com brutalidade. Uma heróica resistência durou 2 meses. Mais de 50.000 húngaros morreram. O primeiro-ministro Imre Nagy foi executado por ter demonstrado simpatia pelo movimento de contestação. De junho de 1958. A seleção brasileira de futebol vence a Suécia por 5-2 e conquista sua primeira Copa do Mundo. Começa o mito Pelé.
Naquela tarde, em Estocolmo, o futebol brasileiro recuperava com juros a derrota amarga na Copa de 50 no Rio de Janeiro. A final contra o Uruguai no recém-inaugurado Maracanã estava ganha. Assim pensavam todos os brasileiros, incluindo os jogadores. Em lugar da vitória, o desastre e a tristeza geral no país. Deu Uruguai 2-1. Em 58, na Suécia, entre os campeões do mundo, estava um menino de 17 anos, apelidado de Pelé. Os anos revelariam o maior gênio do futebol de todos os tempos, que virou um rei coroado internacionalmente. O sucesso do alegre futebol brasileiro era o símbolo de uma situação. Dessa época também é a aparentemente descompromissada Bossa Nova. Em torno da nova batida, nascida do violão de João Gilberto, gravitava uma geração de compositores que se eternizariam. Caso de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Ao som de O Barquinho, o Brasil vivia um clima de permanente verão. Na presidência da República estava Juscelino Kubitschek, um pé de valsa mineiro. Ele impôs um programa desenvolvimentista para modernizar o país. O lema era fazer 50 anos em 5. A indústria de base é incentivada, como a de bens de consumo duráveis. Surge a indústria automobilística com o Romizeta. Em seguida se instalaram aqui a Volkswagen, a Willys Overland e a Ford. A meta-síntese era Brasília, construída num ritmo alucinante e inaugurada em 1960, último ano do mandato de JK. Primeiro de janeiro de 1959. Fidel Castro e seu grupo de revolucionários barbudos entram em Havana. O presidente Fulgêncio Batista tinha fugido na virada do ano. A luta contra o corrupto e sanguinário governo de Batista tinha começado em 53. Fidel Castro liderou uma rebelião e acabou preso e exilado. Voltou a Cuba secretamente em 56, com 81 seguidores. A guerrilha baseada em Sierra Maestra foi se incorporando até tomar Havana. O povo cubano festejou e o mundo aplaudiu a queda do tirano. Mas Castro se autonomeou primeiro-ministro, cortou liberdades civis e prendeu 4.500 pessoas, a grande maioria de soldados do exército de Batista. Os julgamentos eram públicos e sumários, e os considerados inimigos da Revolução, executados. Pouco adiantavam os protestos do exterior, principalmente dos Estados Unidos. A multidão, chamada por Fidel para assistir à corte marcial, muitas vezes clamava pela morte dos suspeitos. Os julgamentos abertos terminaram com o aumento da reprovação de fora, mas prosseguiram a portas fechadas. A relação entre Cuba e os Estados Unidos piorou quando Fidel Castro abraçou o comunismo e a União Soviética. Apesar do bloqueio comercial imposto pelos americanos, Cuba conquistou avanços no campo social. Mesmo depois da derrocada da União Soviética, Castro conseguiu se sustentar no poder até hoje. E chegamos ao fim do programa de hoje. Amanhã você não pode perder mais um capítulo de Testemunha da História. Nós vamos rever os anos, um período de crise e inovação e também de conflitos e grandes aventuras para a humanidade. As duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, se envolvem em conflitos em vários pontos do planeta. No Oriente Médio, as tensões entre árabes e israelenses levam à guerra. Os meios de comunicação de massa dão enorme repercussão às mudanças sociais e culturais. Os Beatles revolucionam a música popular e a cabeça da juventude. E o homem tem êxito em sua maior aventura, a conquista da Lua.
12 de abril de 1961. Foi o dia em que as naves espaciais passaram da ficção para a realidade. O russo Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a ir ao espaço e anunciou ao mundo que a Terra é azul. Na volta, Gagarin foi recebido como herói pelos russos. Para o líder soviético Nikita Khrushchev, o comunismo mostrava sua superioridade sobre o mundo capitalista. 4 anos antes, a União Soviética já tinha saído à frente na corrida espacial com o lançamento do primeiro satélite, o Sputnik. Os americanos seguiam atrás e no ano seguinte lançaram com êxito o Explorer 1. Mas o histórico voo de Gagarin colocou os soviéticos de novo na dianteira. 3 semanas mais tarde, os Estados Unidos conseguiram um triunfo. O primeiro voo espacial tripulado realizado pelo astronauta Alan Shepard. Mas o voo de Shepard durou apenas 15 minutos, enquanto os soviéticos já eram capazes de passar horas fora da Terra. German Titov, o segundo soviético a ir ao espaço, ficou mais de 24 horas em órbita. A NASA decidiu, então, intensificar seus esforços. Alguns testes com naves não tripuladas fracassaram espetacularmente. Mas não demorou muito até que os americanos se igualassem aos soviéticos, colocando um homem em órbita, o astronauta John Glenn. Em breve, o espírito de aventura levaria o homem à Lua e à exploração do espaço. E tudo começou com Yuri Gagarin em abril de 61. De agosto de 1961. Foi o dia em que a Guerra Fria esquentou. O povo alemão acordou com a construção do Muro de Berlim. A cidade, dividida pela política, agora estava dividida pelo concreto. No fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas. Os soviéticos ocuparam o leste. Estados Unidos, França e Grã-Bretanha controlavam o oeste. Berlim ficava do lado soviético, mas como era a capital, também foi dividida ao meio. Só que para ter acesso ao setor ocidental de Berlim, os aliados precisavam passar por território soviético. Logo, Berlim Ocidental se tornou uma metrópole industrial próspera e um foco de irritação para os comunistas. A cidade mostrava ao mundo o contraste entre a vida nos mundos capitalista e comunista. E era também uma brecha na cortina de ferro, uma rota de fuga para milhares de profissionais e intelectuais que desejavam a liberdade. Em junho de 1961, o líder soviético Nikita Khrushchev anunciou que iria cortar o livre acesso dos aliados a Berlim Ocidental. O presidente americano John Kennedy reagiu, prometendo defender aquela ilha de liberdade no mundo comunista. No dia 13 de agosto, a União Soviética fechou a fronteira entre Berlim Oriental e Ocidental e em poucos dias ergueu o Muro de Berlim. Mas Estados Unidos, França e Grã-Bretanha não recuaram e mantiveram seus direitos sobre Berlim Ocidental. Por 30 anos, a cidade continuaria dividida. Somente com as reformas na União Soviética e o fim do bloco comunista, o Muro da Vergonha iria cair. No dia 9 de novembro de 1989, as passagens fronteiriças entre Berlim Oriental e Ocidental foram abertas pela primeira vez desde 1961. Semanas depois, o muro tinha sido derrubado, apagando o símbolo de um mundo dividido. No dia 5 de agosto de 1962, o mundo inteiro chorou a morte de Marilyn Monroe, um dos maiores ícones do século XX. Ela morreu aos 36 anos de idade, no auge da fama. Seu verdadeiro nome era Norma Jean Baker. Foi uma criança não desejada, mas como atriz e símbolo sexual, iria atingir um lugar único no estrelato internacional.
E até hoje ela reina como a maior deusa que Hollywood já foi capaz de criar. Mas a imagem de mulher sensual e meio tola que ela criou era apenas para o público e os fãs. Por trás do sorriso sedutor, havia uma mulher com graves problemas emocionais. Seus 2 casamentos, com o ídolo do beisebol Joe DiMaggio e com o dramaturgo Arthur Miller, terminaram em divórcio. Ela morreu de uma overdose de barbitúricos. Embora sua vida tenha terminado tragicamente, o mundo jamais esquecerá da eternamente encantadora Marilyn Monroe. De outubro de 1962. Nunca o mundo esteve tão perto de uma guerra nuclear quanto naquele dia de outubro e na semana que se seguiu. A crise dos mísseis começou quando os Estados Unidos descobriram bases de mísseis nucleares soviéticos em Cuba. Ministros, chefes militares e congressistas foram convocados para uma reunião com o presidente Kennedy. A base naval americana de Guantánamo entrou em alerta. Num discurso pela TV no dia 22 de outubro, Kennedy alertou que os mísseis em Cuba tornaram possível um ataque nuclear contra o Ocidente e anunciou um bloqueio naval em torno da ilha. Todos os navios em rota para Cuba seriam revistados. Os que tivessem mísseis a bordo seriam levados de volta, à força se necessário. Apesar do aviso, Khrushchev, o líder comunista, decidiu manter seus planos. Quando os navios soviéticos com os mísseis nucleares a bordo foram a todo vapor em direção ao bloqueio naval americano, o mundo prendeu a respiração. Temendo um recuo dos soviéticos, o líder cubano Fidel Castro mobilizou milhares de tropas. Mas quando a guerra nuclear parecia inevitável, Khrushchev recuou e mandou seus navios voltarem. A crise acabou tão rápido quanto tinha começado. As duas superpotências se encararam e a União Soviética piscou primeiro. O mundo respirava aliviado. (22 de novembro de 1963). O presidente americano John Kennedy é assassinado. Graças ao rádio e à TV, o impacto da tragédia foi sentido de imediato nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Kennedy e a primeira-dama Jacqueline tinham ido a Dallas, no Texas, numa viagem política. O presidente estava regimentando apoio no seu partido, o Democrata, para tentar a reeleição. O casal estava acompanhado do vice-presidente Lyndon Johnson e do governador John Connally. A comitiva oficial cruzava as ruas de Dallas e o presidente era aplaudido. Na Praça Dilley foram ouvidos os tiros. Kennedy tinha sido baleado. O atirador foi detido logo em seguida. Era Lee Harvey Oswald, que tinha vivido 4 anos na União Soviética. No hospital, os médicos fizeram tudo para salvar a vida do presidente. Mas os ferimentos foram fatais. Em estado de choque, a América chorou a notícia de sua morte. O corpo de Kennedy foi levado de volta a Washington no avião presidencial. A bordo do mesmo avião, o vice Lyndon Johnson fez seu juramento de posse. A chance de se saber mais sobre o crime acabou 2 dias depois. Quando era levado ao tribunal, Oswald foi morto por um criminoso insignificante, Jack Ruby, que silenciou para sempre o único homem que talvez soubesse a verdade sobre a morte de Kennedy. Na capital americana, o corpo de Kennedy foi levado ao Capitólio, onde ficou exposto em câmara ardente. O enterro no dia 25 de novembro atraiu uma multidão e foi acompanhado por milhões de pessoas na TV. Jacqueline, que enfrentou a dor com coragem e dignidade, conquistou a admiração da América. Nascia a mística da família Kennedy. Veja no próximo bloco. Os Beatles conquistam a juventude da América e de todo o mundo. Os militares derrubam João Goulart e tomam o poder no Brasil.
A guerra explode no Oriente Médio e Israel mostra que é uma potência a ser respeitada. E a guerra do Vietnã entra em sua fase mais aguda, dividindo a sociedade americana. Presidente Kennedy, os Estados Unidos ainda iriam enfrentar outra dura experiência nos anos 60, o inferno do Vietnã. O Brasil não ficaria imune aos conflitos ideológicos. Em 64, as Forças Armadas depuseram o presidente João Goulart, dando início ao ciclo do regime militar. No Oriente Médio, a guerra explodiu entre árabes e israelenses. E uma revolução cultural estava a caminho. Chegavam os tempos da Beatlemania. (7 de fevereiro de 1964), aeroporto Kennedy, em Nova York. Os Beatles desembarcam nos Estados Unidos para uma turnê que iria marcar o início da Beatlemania no mundo. John, Paul, George e Ringo foram recebidos pelos gritos de milhares de fãs. Foi uma manifestação totalmente inesperada. Os Beatles tinham introduzido novos elementos de melodia e harmonia no rock and roll. Mas até sua chegada triunfal na América, o quarteto de Liverpool ainda lutava para manter seu único sucesso, Love Me Do, nas paradas britânicas. A arrancada para o estrelato começou quando o empresário Brian Epstein mudou o visual do grupo, incorporando o espírito de contestação dos anos 60. Os penteados chocantes dos roqueiros eram motivo de piada, mas eles reagiam com ironia e bom humor. 2 dias depois do desembarque, quando apareceram na TV americana no show de Ed Sullivan, os Beatles se tornaram ícones nos Estados Unidos e no mundo todo. Logo, 5 das 10 músicas de maior sucesso nos Estados Unidos eram dos Beatles. O passo seguinte foi uma turnê mundial, que transformou os 4 em astros internacionais. Os Beatles também inspiraram uma nova cultura da juventude, influenciando uma geração inteira. Combateram os valores tradicionais e apoiaram o movimento contra a guerra do Vietnã. Finalmente, promoveram uma revolução na música popular que se estende até os dias de hoje. (31 de março de 1964). As Forças Armadas tomam o poder no Brasil, derrubam o presidente João Goulart e iniciam um novo ciclo político no Brasil. O Brasil vivia uma crise desde a renúncia do presidente Jânio Quadros em 61. O vice João Goulart encarnava o populismo de esquerda e enfrentava a oposição dos chefes militares. Por isso, 5 dias antes da posse de Goulart, o Congresso aprovou uma emenda instituindo o regime parlamentarista no Brasil. Logo que assumiu, Goulart passou a fazer campanha pela volta do presidencialismo e pelas reformas de base, entre elas a reforma agrária. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, era um dos que mais pressionavam pelas reformas. Em janeiro de 63, num plebiscito, os brasileiros votam em massa pelo retorno do regime presidencialista. As greves e protestos se intensificaram. Quando a agitação chegou aos soldados e marinheiros, os generais decidiram agir contra a subversão. Os militares não estavam sozinhos. 2 semanas antes, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade tinha reunido 500 mil de pessoas em São Paulo. A resistência foi pequena. João Goulart fugiu para o Uruguai. O Marechal Castelo Branco assumiu a presidência. Centenas de líderes políticos, camponeses e sindicais foram presos e tiveram seus direitos políticos cassados. A sede da UNE, a União Nacional dos Estudantes, foi incendiada no Rio. Os partidos foram extintos e substituídos por apenas 2. Um partido do governo, a Arena, e outro da oposição, o MDB. Em março de 1967, o Marechal Costa e Silva substituiu Castelo Branco na presidência. E no ano seguinte, os estudantes assumiram a vanguarda dos protestos contra o governo militar. Era um tempo de censura, cassações e prisões. Grupos de extrema esquerda partiram para a guerrilha armada.
Os artistas aderiram à resistência democrática. A contestação atingiu os festivais de música da TV Record, que marcaram o surgimento de uma nova geração de artistas. Em dezembro de 68, os militares baixaram o Ato Institucional número 5. O Congresso foi fechado e os poderes foram concentrados no Executivo. A repressão aumentou ainda mais. Eram os anos de chumbo. De junho de 1967. Tanques e canhões rompem a paz precária no Oriente Médio. As hostilidades entre Israel e seus vizinhos árabes vinham sendo monitoradas por observadores da ONU havia 10 anos. Quando a ONU retirou seus homens sob pressão do líder egípcio Gamal Abdel Nasser, a tensão explodiu em guerra aberta. Israel escolheu a tática de que a melhor defesa é o ataque. Sob o comando do general Moshe Dayan, suas tropas investiram contra Egito, Síria e Jordânia. No deserto do Sinai, as forças israelenses avançaram para o canal de Suez, devastando o exército egípcio. Paraquedistas israelenses tomaram o setor árabe de Jerusalém e também a Cisjordânia. Na fronteira com a Síria, Israel ocupou as colinas de Golã. Os países árabes pediram apoio à União Soviética. O mundo ocidental ficou do lado de Israel. Nos 3 primeiros dias de combate, morreram 100 mil pessoas. Com um ataque de surpresa aos aeroportos, os israelenses destruíram a Força Aérea do Egito logo no início da campanha. O domínio do ar ajudou Israel nas operações em terra. 4 dias depois do início dos combates, o Egito admitiu a derrota. Israel atingiu seus objetivos em apenas 6 dias. Quando o último general árabe se rendeu, os israelenses dominavam um território muito maior do que as fronteiras originais do país. Ocupavam toda a península do Sinai, a faixa de Gaza, o setor árabe de Jerusalém, a Cisjordânia e as colinas de Golã. A Guerra dos 6 Dias mostrou que Israel era uma força a ser considerada no Oriente Médio. Mais tarde, em 73, árabes e israelenses se envolveram em um novo conflito, a Guerra do Yom Kippur. Só no final dos anos 70 começaria o longo e complicado processo de paz no Oriente Médio. De janeiro de 1968. Essa data marca o início da fase mais aguda da Guerra do Vietnã. As guerrilhas comunistas lançaram uma ofensiva maciça no Vietnã do Sul. A campanha começou no feriado do Tet, o Ano Novo vietnamita, com mais de 100 ataques a tropas americanas e do Vietnã do Sul. Em 24 horas, os comunistas atacaram todas as grandes cidades do país, inclusive a capital Saigon. O que antes era uma guerra de guerrilha limitada às selvas, de repente se alastrou pelo país inteiro, levando a grandes vitórias dos Vietcongs, como eram chamados os guerrilheiros comunistas. A ofensiva impressionou os americanos. Deu impulso a um poderoso movimento pacifista nos Estados Unidos, que pela primeira vez passaram a duvidar de sua própria capacidade militar. O presidente Lyndon Johnson reagiu enviando mais de 10 mil soldados ao Vietnã. Mas, sentindo crescer o repúdio dos americanos à guerra, abriu a porta para negociações de paz com o Vietnã do Norte, comunista. As negociações se estenderam por vários anos. Enquanto isso, a guerra continuava, dilacerando a sociedade americana, que já não via sentido em mandar seus jovens para morrer num lugar tão distante. Os dois lados chegaram a um acordo em 73, mas ainda assim a paz não voltou à Indochina. O conflito só terminou 2 anos mais tarde, quando os comunistas ocuparam Saigon e todo o Vietnã do Sul, unificando o país. Veja depois do intervalo.
o líder negro Martin Luther King é assassinado nos Estados Unidos. E os tanques soviéticos esmagam a Primavera de Praga. O terrorismo deixa uma marca de sangue nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha. E o homem realiza a sua maior aventura, a conquista da Lua. Jornal da Record. Informação precisa e imparcial. Competência e seriedade na cobertura de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Record. De segunda a sábado, 7h20 da noite. Oferecimento Embratel. Para chegar perto, faz um 21. Atenção para o resultado final da bolada milionária. Anote as dezenas da sua cartela. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32 e 34. Se você fez 21 pontos em um dos quadros, parabéns! Você ganhou R$700 mil e sem dividir com ninguém. E se você marcou 6 pontos, não fique triste porque o seu pé frio passou. Você ganhou R$150 mil sozinho e só houve uma cartela com menos pontos. Top Vida, aumento de prêmio sem aumento de preço. Nesta sexta, a noite da Record está demais. 9 horas. Último capítulo da minissérie O Voo da Águia. Em seguida, Goulart de Andrade mostra os personagens da violência em nossa sociedade. Repórter Record. E logo depois, os fatos que marcaram os anos 80 e 90. Testemunha da história com Boris Casoy. Nesta sexta, a noite da Record está demais. O final dos anos 60 é marcado por um dos maiores feitos da história da humanidade. Com transmissão ao vivo pela TV, astronautas americanos dão os primeiros passos na superfície lunar. Enquanto isso, aqui na Terra, os homens vivem tempos de conflito e violência. Tanques soviéticos entram em Praga, pondo fim ao sonho do socialismo com liberdade. O terrorismo faz mais vítimas. Os atletas israelenses das Olimpíadas de Munique e o líder negro americano Martin Luther King. (4 de abril de 1968. Pela manhã, tiros num hotel em Memphis. Um dos líderes mais importantes dos Estados Unidos estava morto. O assassinato de Martin Luther King atingiu o movimento dos direitos civis no momento em que ele fazia grandes progressos. Tristemente, a mensagem de não violência de Luther King foi ignorada depois de sua morte. Houve tumultos em várias cidades americanas que deixaram 45 mortos, centenas de feridos e mais de 20 mil presos. Os líderes do movimento pediram calma. 5 anos antes, em Washington, Martin Luther King tinha falado da América dos seus sonhos. Uma América em que netos de escravos e netos de donos de escravos viveriam juntos, em paz e fraternidade. O discurso foi ouvido e o mundo respondeu. Em 64, ele viajou à Suécia para receber o Prêmio Nobel da Paz. Tinha apenas 35 anos de idade e era o mais jovem ganhador do Prêmio Nobel em toda a história. Em seus pronunciamentos, Martin Luther King sempre lembrava que havia um longo caminho a percorrer até que seu sonho se tornasse realidade. E ele estava certo. A discriminação racial ainda era norma no sul dos Estados Unidos. Grupos de defesa dos direitos civis enviaram universitários do norte, negros e brancos, para cidades do sul, a fim de trabalharem pela justiça e igualdade. Em 64, no governo Lyndon Johnson, o Congresso americano aprovou a Lei dos Direitos Civis. A lei proibiu a discriminação racial no emprego, nas instalações públicas, sindicatos e muitas outras situações. O racismo se tornou um crime federal. Em abril de 1968, uma das vozes mais poderosas da América se calou.
Mas o sonho de justiça e igualdade de Martin Luther King não morreu com a bala do assassino. De agosto de 1968. Tanques soviéticos ocupam o centro de Praga para acabar com as reformas que prometiam liberdade e um novo estilo de governo ao povo da Tchecoslováquia. A crise entre a União Soviética e seu estado satélite já vinha se agravando há meses. Alexander Dubček, o novo líder do Partido Comunista Tcheco, queria distanciar seu país da dura linha política stalinista da União Soviética e de outros países do Pacto de Varsóvia. Ele relaxou a censura à imprensa e iniciou uma série de reformas democráticas. Moscou e o Bloco Comunista eram contra as mudanças e fizeram tudo o que podiam para pôr os tchecos na linha. Em 21 de agosto, após muitas ameaças e manobras políticas, os tanques russos invadiram a Tchecoslováquia. Dubček viu que era inútil enfrentar o poder superior dos soviéticos e não resistiu. Mas os tchecos protestaram e enfrentaram uma dura repressão. 20 anos iriam se passar até que a Tchecoslováquia reconquistasse a liberdade. Mas naquela manhã de primavera, o mundo viu claramente que ninguém jamais seria livre no comunismo soviético. Julho de 1969, uma das datas mais importantes da história mundial. 600 milhões de pessoas viram na televisão como o astronauta americano Neil Armstrong deu os primeiros passos na superfície da Lua, que representaram um salto gigantesco para a humanidade. No Natal de 1968, os americanos já tinham dado um enorme passo rumo à conquista da Lua, quando a Apollo 10 orbitou o satélite. Tripulada por 3 exploradores corajosos, Stafford, Young e Cernan, sua missão era preparar o caminho para o desembarque na Lua. A Apollo 10, apelidada pelos astronautas de Charlie Brown, o personagem dos quadrinhos, voou baixo sobre a superfície lunar. A experiência mais audaciosa foi quando o módulo lunar, conhecido como Snoopy, chegou a 14 quilômetros da Lua. Depois de 7 dias e mais de 800 mil quilômetros de viagem, os 3 astronautas voltaram em segurança para a Terra. No ano seguinte, 1 milhão de espectadores se reuniram em Cabo Kennedy para ver o lançamento da Apollo 11 e o início da maior aventura do homem. A tripulação era formada por Armstrong, Michael Collins e Edward Aldrin. Enquanto os astronautas faziam história com seus voos, o mundo podia acompanhá-los graças às novas tecnologias. Sinais de vídeo e áudio percorriam 400 mil quilômetros no espaço até chegarem à Terra. Finalmente, o grande momento tinha chegado. Pela janela do módulo lunar, os astronautas podiam ver a superfície árida e as crateras se aproximando durante o pouso. Pouco depois, o homem dava seus primeiros passos na Lua, pronto para iniciar sua caminhada pelas estrelas. This is the century of discovery. And surely this is the story. 5 de setembro de 1972. O mundo fica chocado quando 11 atletas israelenses são assassinados por terroristas árabes nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha. Um grupo ultra-radical, o Setembro Negro, se infiltrou na Vila Olímpica, onde 10 mil atletas estavam alojados. Às 5 da manhã, os terroristas entraram no dormitório dos israelenses.
Um treinador conseguiu dar o alarme e 18 membros da equipe conseguiram escapar. Mas outros 2 atletas foram mortos e 9 tomados como reféns. Às 9 da manhã, a Vila Olímpica estava cercada por centenas de policiais e 26 atiradores de elite. Ao meio-dia, os terroristas anunciaram suas exigências: a libertação de 100 palestinos das prisões israelenses e salvo-conduto para que os guerrilheiros deixassem a Alemanha em segurança. Mas Israel não aceitaria as exigências dos terroristas. Eles e seus reféns foram levados de helicóptero até uma base aérea alemã, onde um avião os aguardava. Os atiradores alemães abriram fogo. Os terroristas revidaram. Os 9 reféns israelenses morreram, junto com 4 dos 7 terroristas e um policial alemão. 4 das vítimas morreram queimadas quando um terrorista lançou uma granada e incendiou o helicóptero. Os jogos foram suspensos por um tempo, mas continuaram após uma cerimônia em homenagem aos mortos. A polícia alemã recebeu duras críticas pela falta de segurança na Vila Olímpica. O atentado em Munique foi o dia mais trágico na história das Olimpíadas. Um evento que tinha o único propósito de celebrar a fraternidade se tornou palco de um sangrento ato terrorista. E mostrou que a humanidade ainda estava longe da união e da verdadeira paz. Veja daqui a pouco. Começa a transição democrática no Brasil. E nos Estados Unidos, o escândalo de Watergate força o presidente Richard Nixon a renunciar. A guerra do Vietnã chega ao fim. Os americanos voltam derrotados para casa e os comunistas reunificam o país. E o mundo perde um dos seus grandes ídolos. Morre Elvis Presley, o rei do rock. Repórter Record. A violência toma conta da sociedade e se manifesta nas mais diferentes formas. Assassinatos inexplicáveis, o perigo das drogas que invadem mentes e destroem o futuro, a agonia dos pacientes psiquiátricos que enfrentam anos de isolamento nos muros de um manicômio. Goulart de Andrade mostra histórias fortes, retratos de personagens da violência. Repórter Record, nesta sexta, 10 da noite. Oferecimento Casas Bahia, móveis em 10 vezes sem juros. Certa noite, Pedro virou pro lado, nem fechou os olhos e a coisa começou. Sonho esquisito, maluco arrevezado, Pedro petecado com pinta de doutor. Ônibus lotado, virou carro arretado, tanque da patroa, um baita piscinão. Até o vira-lata que não era enjoado, virou um bicho besta, qualquer filé mignon. Pedro abriu os olhos e o sonho não parou, grana, casa, carro, aquela pinta de doutor. Não era sonho não, virou realidade, ganhou no Top Vida, ficou rico de verdade. Oi, pé frio, é coisa que passa, não desanime, não desista não senhor. Top Vida chama a sorte, quem sabe hoje você é o ganhador. Top Vida edição amarela, por apenas R$3. R$3, você concorre a 1.500.000 por edição, com sorteios de segunda a sábado. Top Vida, a revista da sorte. Oi! Campeões de audiência. Um terrível mistério. Trazendo tormento e desespero. Talvez eu esteja ficando louco. Reflexo Mortal, com Verônica Cartwright. Campeões de audiência, neste sábado, 11 da noite. A década de 70 é marcada por tensão e tumulto na maior parte do mundo. O orgulho dos americanos é profundamente abalado. Primeiro pelo escândalo de Watergate, depois pela derrota na Guerra do Vietnã. Nos anos 70, o mundo também daria adeus ao rei do rock, Elvis Presley. E no Brasil, começa a transição para o regime democrático. De março de 1974.
o general Ernesto Geisel se torna o quarto presidente do regime militar e dá início à transição democrática no Brasil. A escalada de protestos em 68 tinha levado a um endurecimento do governo militar e também a uma radicalização da luta política. Setores da esquerda partiram para a luta armada, com atentados terroristas e sequestros nas cidades e a guerrilha na selva, na região do Araguaia. Em 1969, o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick permitiu que a esquerda conseguisse a libertação de 15 presos políticos e a divulgação de um manifesto contra a ditadura em toda a mídia brasileira. Os militares reagiram intensificando a repressão. Os dois principais líderes da guerrilha, Carlos Marighella e Carlos Lamarca, foram mortos. Em 1970, o regime militar chegou ao auge. O presidente era o general Emílio Médici e a palavra de ordem era Brasil, ame-o ou deixe-o. Sob o comando de Pelé, Gerson e Tostão, a seleção brasileira conquistou o tricampeonato mundial no México. Mas nem tudo era festa. O modelo econômico implantado em 64 já dava sinais de esgotamento e a oposição ao regime aumentava. Assim que assumiu, Geisel enfrentou a resistência da linha dura. Em 75, o jornalista Vladimir Herzog foi morto sob tortura na sede do 2º Exército em São Paulo. Geisel afastou o general Edinardo Dávila Mello do comando de São Paulo e também conseguiu afastar o general Silvio Frota do Ministério do Exército. A ideia era neutralizar o grupo mais autoritário das Forças Armadas e iniciar uma transição lenta, gradual e segura para a democracia. A abertura, como era chamada a política de Geisel, enfrentaria muitos testes. Em 78, os operários voltaram à cena política com as grandes greves da região do ABC. O movimento grevista era liderado pelo metalúrgico Luiz Inácio da Silva, Lula, que mais tarde seria o fundador do Partido dos Trabalhadores e se tornaria um dos políticos mais importantes do país. Em 79, o general João Batista Figueiredo assume a presidência. Ele tinha sido escolhido por Geisel para dar continuidade à política da abertura. Nesse mesmo ano, o Congresso acabou com o bipartidarismo e aprovou a lei da anistia. Os exilados retornaram. Leonel Brizola, Fernando Gabeira e Luiz Carlos Prestes, líder histórico dos comunistas. O Brasil avançava rumo à democracia, mas os militares ainda permaneceriam no poder até 85. I shall resign the presidency 8 de agosto de 1974, dia em que o presidente americano Richard Nixon renunciou. at that hour. Sua queda foi causada pelo escândalo Watergate, que tinha estourado 2 anos antes. Na noite de 17 de junho de 72, 5 homens foram presos depois de invadirem o edifício Watergate em Washington. Eles estavam na sede nacional do Partido Democrata, de oposição a Nixon. O que parecia um crime comum, logo se tornaria uma crise política, graças às reportagens de Bob Woodward e Carl Bernstein, do jornal Washington Post. Eles descobriram que os 5 invasores estavam espionando o Partido Democrata e que a operação era comandada por Howard Hunt e Gordon Liddy, ligados ao Partido Republicano de Nixon. No início do escândalo, o presidente Nixon dizia não ter nada a ver com a história. E em novembro de 72, conseguiu se reeleger com uma vitória esmagadora sobre o candidato democrata George McGovern. Mas logo no início de 73, ficou evidente que assessores do círculo íntimo de Nixon estavam envolvidos no caso. O Senado americano criou um comitê de investigação liderado pelo senador Sam Erwin. O ex-conselheiro de Nixon, John Dean, disse ao comitê que o presidente sabia sobre o Watergate. Outro funcionário da Casa Branca revelou que Nixon gravava suas conversas, inclusive as conversas sobre o Watergate. O comitê do Senado pediu as fitas. Nixon se negou a entregá-las. A disputa foi parar na Suprema Corte
que por 8 votos a 0 mandou o presidente entregar as fitas. O círculo da justiça se fechava. 7 pessoas foram processadas e mais tarde condenadas por roubo, conspiração e espionagem eletrônica no edifício Watergate. Bob Edelman e John Ehrlichman, conselheiros de Nixon, e o ex-procurador-geral dos Estados Unidos, John Mitchell, foram acusados de obstrução à justiça. O Senado iniciou um processo de impeachment contra Nixon. Finalmente, ao ver que seria afastado do cargo pelo Congresso, Nixon renunciou. De abril de 1975. Saigon, a capital do Vietnã do Sul, é tomada pelos comunistas. O Vietnã é reunificado e mais tarde Saigon foi rebatizada de cidade de Ho Chi Minh, em homenagem ao líder comunista do Vietnã do Norte. Após a derrota dos colonizadores franceses em Dien Bien Phu, em 54, o Vietnã foi dividido ao meio. O norte se tornou comunista e o sul saiu da esfera de influência francesa para a americana. Mas o conflito continuou. Em 65, as primeiras tropas americanas chegaram ao Vietnã do Sul. 3 anos depois, os Estados Unidos já tinham centenas de milhares de soldados na Indochina. Em 72, o presidente Nixon mandou bombardear o Vietnã do Norte para forçar os comunistas a aceitar um acordo de paz. O governo americano buscava uma saída, já que a guerra se tornara muito impopular nos Estados Unidos. Foi o pior bombardeio desde a Segunda Guerra Mundial. Os norte-vietnamitas logo concordaram com o armistício e as tropas americanas se retiraram. Mas o Vietnã do Norte continuou mandando armas e tropas ao sul para apoiar o Vietcong, a guerrilha comunista. No dia 30 de abril de 75, as forças comunistas irromperam em Saigon. Os americanos que estavam na cidade fugiram. Milhares de sul-vietnamitas fugiram com os americanos, ou então em navios e barcos. Era o fim da Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, a maior potência militar do planeta, tinham sido derrotados. E as feridas da guerra ainda levariam muito tempo para cicatrizar. Em 16 de agosto de 1977, o rei estava morto. Elvis Presley morreu aos 42 anos. Foi encontrado inconsciente no seu quarto em Graceland, como era chamada a sua propriedade em Memphis, no Tennessee. Ele foi levado para o hospital às pressas, mas logo os médicos anunciaram sua morte, causada por uma arritmia cardíaca. Quando souberam da morte de Elvis, milhares de fãs foram para Graceland. Nos anos 50, com a ajuda do coronel Tom Parker, seu empresário, Elvis Presley se tornou um fenômeno sem igual na história da música pop. Ele combinou o ritmo do blues com o rockabilly, um estilo totalmente único chamado rock and roll. Os jovens americanos enlouqueceram. De 56 a 77, Elvis gravou 106 músicas de sucesso e ganhou 28 discos de ouro. Suas gravações incluíam Jailhouse Rock, Hound Dog, Don't Be Cruel e Love Me Tender. Ele também estrelou 33 filmes, o que aumentou ainda mais sua fama e popularidade. No fim dos anos 50, Elvis era um herói e símbolo sexual internacional. Os fãs ficaram arrasados quando ele foi convocado pelo exército em 58 e enviado para a Alemanha. Lá, Elvis conheceu Priscilla Beaulieu, filha de um militar americano. Priscilla tinha apenas 14 anos e os dois esperaram 8 anos para se casar. Com o passar dos anos, Elvis enfrentou problemas com drogas e a obesidade. Mas os fãs continuaram fiéis. E no dia 16 de agosto de 77, choraram a perda do primeiro e único rei do rock, Elvis Presley. Veja no próximo bloco.
a ciência desvenda os mistérios da fecundação e nasce o primeiro bebê de proveta. Egito e Israel fazem a paz, mas a Revolução Islâmica no Irã faz tremer o Oriente Médio. 900 fiéis da seita Templo do Povo cometem suicídio coletivo na Guiana. E um acidente nuclear assusta os americanos. Começou a contagem regressiva para o ano 2000. Festa da Virada. O CD que não pode faltar na comemoração do seu Réveillon. 12 sucessos que vão fazer a festa. Festa da Virada. Em CD, BMG Brasil. É de Banana, um programa quente, cheio de surpresas, onde o ritmo e a alegria dão o tom. Pra agitar o verão, é de Banana, um apresentador tropical. Estreia nesta segunda, 9 da noite. Certa noite, Pedro virou pro lado, nem fechou os olhos e a coisa começou. Sonho esquisito, maluco arrevezado, Pedro petecado com pinta de doutor. Ônibus lotado, virou carro arretado, tanque da patroa, um baita piscinão. Até o vira-lata que não era enjoado, virou um bicho besta, só quer filé mignon. Pedro abriu os olhos e o sonho não parou, grana, casa, carro, aquela pinta de doutor. Não era sonho não, virou realidade, ganhou no Top Vida, ficou rico de verdade. Oi, pé frio, é coisa que passa, não desanime, não desista não senhor. Top Vida chama a sorte, quem sabe hoje você é o ganhador. Top Vida edição amarela, por apenas R$3. R$3, você concorre a 1.500.000 por edição, com sorteios de segunda a sábado. Top Vida, a revista da sorte. Oi! O Voo da Águia, último capítulo. A equipe realiza o resgate com sucesso. Consegue enganar a fiscalização da polícia e fugir do fanático exército iraniano. E agora estão numa busca desesperada por uma fronteira segura. Estamos indo direto para uma guerra. O Voo da Águia, último capítulo. Amanhã, 9 da noite. Os anos 70 terminam com vitórias e derrotas da ciência. Nasce o primeiro bebê de proveta e um acidente nuclear faz aumentar o medo do átomo. Uma revolução de origem religiosa varre o Irã, a antiga Pérsia. E do outro lado do mundo, na América do Sul, o fanatismo leva 900 pessoas ao suicídio coletivo. Mas o acordo de paz entre Egito e Israel envia ao mundo uma mensagem de esperança. 25 de julho de 1978. Louise Brown, o primeiro bebê de proveta, fez história quando nasceu em Londres. Filha de Leslie e John Brown, a pequena Louise pesou 2,6 kg e nasceu de uma cesariana. Como muitas mulheres estéreis, Leslie Brown não conseguia engravidar devido a um defeito nas trompas de falópio, que levam o óvulo dos ovários para o útero. Por isso, o óvulo não podia ser fecundado normalmente. A fecundação de proveta foi desenvolvida pelos médicos Robert Edwards e Patrick Steptoe. Primeiro, eles retiraram um óvulo que estava prestes a sair do ovário. O óvulo foi colocado num recipiente de laboratório e fecundado com o sêmen de John Brown. Depois da fecundação e do desenvolvimento inicial, o óvulo foi implantado no útero da mãe. Steptoe e Edwards trabalharam nessa técnica por 12 anos, criando métodos para examinar as trompas de falópio e extrair os óvulos no momento certo. Depois que a concepção acontecia no tubo de ensaio, como se vê no microscópio, o desafio era preparar o útero da mãe para aceitar o feto. Steptoe e Edwards também conseguiram resolver esse problema e o feto pôde se desenvolver normalmente.
Na época, estimou-se que o método de fecundação in vitro ajudaria entre 20% e 50% das mulheres estéreis a engravidar. Nos anos seguintes, nasceriam milhares de bebês de proveta. E seus pais se lembrariam daquele 25 de julho de 78, quando o nascimento de Louise lhes deu esperanças de um dia terem seu próprio filho. (18 de novembro de 1978). O mundo inteiro ficou chocado quando 900 seguidores de uma seita religiosa cometeram suicídio coletivo em Jonestown, na Guiana. A seita se chamava Templo do Povo e Jim Jones era seu líder. Jones fundou sua igreja em Indiana, nos Estados Unidos, no fim dos anos 50. Pregava a integração e a igualdade racial e, ao mesmo tempo, dizia ser a única salvação de um mundo violento e cruel. Mais tarde, ele e seu grupo se mudaram para a Califórnia, onde suas missas de despertar religioso atraíram milhares de pessoas. Jim Jones se tornou ativo nos círculos políticos de São Francisco e, em 76, foi nomeado secretário da Habitação. Mas logo depois, uma reportagem na revista New West mostrou a verdade sobre o Templo do Povo e seu líder. As curas feitas por Jim Jones eram falsas. Ele usava drogas e obrigava seus seguidores, homens e mulheres, a fazer sexo com ele. Tomava o dinheiro dos fiéis e até as aposentadorias dos idosos. Desmascarado, Jim Jones deixou São Francisco e, junto com 1000 seguidores, mudou-se para Guiana, na América do Sul, onde ergueu um acampamento num terreno arrendado pelo governo local. Nascia Jonestown, a cidade de Jones. O detonador do suicídio em massa foi uma visita do deputado californiano Leo Ryan. Ele foi a Jonestown investigar queixas dos seus eleitores de que seus parentes eram maltratados por Jim Jones e também impedidos de retornar aos Estados Unidos. Quando Ryan se preparava para deixar a Guiana junto com vários jornalistas e alguns fiéis que abandonaram Jim Jones, o grupo foi atacado a tiros. O deputado e 3 jornalistas morreram, inclusive Bob Brown, o cinegrafista que filmou estas cenas. Mais 10 pessoas foram feridas. O produtor Bob Flick testemunhou tudo e lembra com horror da matança. Após o ataque, Jones instruiu seus seguidores a realizar o ritual do suicídio coletivo. Eles beberam uma mistura de suco com um poderoso veneno. Quem se recusava a tomá-lo era morto, mas a maioria bebeu voluntariamente. Jones foi encontrado no altar de sua igreja com uma bala na cabeça. Mesmo depois da tragédia, alguns fiéis do Templo do Povo em São Francisco não conseguiam acreditar no que tinha acontecido. De fevereiro de 1979. 10 dias depois de retornar do exílio, o Ayatollah Khomeini assume o poder no Irã como líder máximo da Revolução Islâmica. Nos 15 anos em que Khomeini ficou exilado na França, o Irã foi governado ditatorialmente pelo Shah Reza Pahlavi, com apoio dos Estados Unidos. Os protestos contra o Shah atingiram seu auge no final de 78, e ele foi obrigado a fugir do país. Mais de 90% dos iranianos eram muçulmanos xiitas e queriam que seu líder espiritual, Khomeini, voltasse para governar o país. Quando ele voltou, foi recebido por milhares de fiéis. Khomeini era considerado o imame, o intermediário entre Deus e os homens. Ele centralizou o poder nas mãos do clero muçulmano e impôs o modo de vida islâmico a todos os iranianos. Bebidas alcoólicas foram proibidas. Homens e mulheres foram separados nas escolas e em outros locais públicos. As mulheres foram obrigadas a se cobrir com o chador, o véu muçulmano. A música foi banida do rádio e da TV. Khomeini atribuiu os problemas do Irã e do mundo aos Estados Unidos
a quem chamava de Grande Satã. Em novembro de 79, quando os americanos receberam o chá para tratamento médico, estudantes radicais ocuparam a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fizeram 52 reféns. Apesar das pressões, negociações e até uma tentativa fracassada de resgate militar, os reféns só foram libertados no dia 21 de janeiro de 81, quando terminou o governo de Jimmy Carter nos Estados Unidos. A Revolução Islâmica teria profundas repercussões no Oriente Médio. E nos anos seguintes, o extremismo xiita se tornaria uma preocupação para o mundo inteiro. Dia 26 de março de 1979. O primeiro-ministro israelense Menachem Begin e o presidente egípcio Anwar Sadat assinam um histórico acordo de paz, encerrando um conflito que existia desde a criação do Estado de Israel em 1948. Nesse período, Israel enfrentou vários conflitos com seus vizinhos árabes, que iam desde guerras maciças até sangrentos atentados terroristas. A longa jornada para a paz começou em novembro de 77, quando Sadat visitou Jerusalém a convite de Begin e discursou no Knesset, o parlamento israelense. Ao fazer isso, Sadat reconheceu o direito de Israel à existência e abriu a porta para uma paz duradoura. Em setembro de 78, o presidente americano Jimmy Carter convidou Sadat e Begin para uma reunião em Camp David, onde eles negociaram um acordo de paz. O acordo levou a um tratado oficial de paz entre Egito e Israel, assinado em 79. Begin e Sadat, que mais tarde seriam premiados com o Nobel da Paz, agradeceram o apoio de Carter. O acordo de paz previa a retirada israelense da península do Sinai e sua devolução ao Egito, e a normalização das relações diplomáticas, econômicas e culturais entre os dois países. Sadat não foi apoiado em seus esforços de paz. E 18 nações árabes romperam relações com o Egito. Mas o presidente egípcio, que mais tarde seria assassinado, disse que sempre soube os riscos que corria. O acordo histórico de Camp David abriu caminho para a paz no Oriente Médio e mandou uma mensagem de esperança e paz para o mundo inteiro. Dia 9 de março de 1979. Acontece o pior desastre nuclear da história americana. Foi na usina de 3 Mile Island, na Pensilvânia. O núcleo do reator 2 fundiu-se parcialmente devido a uma válvula emperrada e também devido a um erro humano. Em condições normais, as varetas de combustível do reator são cobertas pela água, que circula e as mantém frias. No dia do acidente, uma válvula ficou aberta, permitindo que a água escapasse do recipiente. A água contaminada pela radiação foi bombeada para o prédio anexo. E nesse processo, a radioatividade foi liberada para a atmosfera. Os operadores do reator interpretaram mal a leitura dos equipamentos e pensaram que o problema era o excesso de água e fecharam o sistema de resfriamento de emergência. O calor do reator fez mais água evaporar e o núcleo começou a derreter. Foi quando os operadores perceberam seu erro e reativaram o fluxo de água. Então, o metal quente das varetas de combustível reagiu com a água, produzindo uma bolha de hidrogênio radioativo. Temendo uma explosão, os americanos começaram a preparar a remoção dos funcionários e das pessoas que moravam perto da usina. O governador da Pensilvânia, Richard Thornburg, recomendou a retirada das crianças e mulheres grávidas que viviam num raio de 8 quilômetros em torno de 3 Mile Island. Escolas foram fechadas. O presidente Carter, que tem pós-graduação em física nuclear, foi ao local do acidente para obter informações em primeira mão e mostrar apoio aos moradores. Mas o pior não aconteceu. A bolha de hidrogênio radioativo se dissolveu e as varetas foram cobertas de água novamente.
Se o núcleo do reator tivesse derretido, poderia contaminar uma área de 48 quilômetros. Com um acidente em 3 Mile Island, os americanos e o mundo todo perceberam claramente os riscos da energia nuclear. E chegamos ao final do programa de hoje. Amanhã, no último episódio da série Testemunha da História, vamos acompanhar as dramáticas mudanças ocorridas nos últimos 20 anos. O colapso do comunismo soviético e também do regime racista na África do Sul. Pela primeira vez na história, uma guerra é transmitida ao vivo pela televisão. A ciência perde a batalha contra o vírus da AIDS, mas apresenta ao mundo a ovelha Dolly, o primeiro clone de um mamífero adulto. Não perca, Testemunha da História volta amanhã aqui na Rede Record. Até lá. Colhendo super safra de feijão